Para mim o disco é como se fosse um ícone físico de obra de arte. Né? Então ele incorpora aí a arte gráfica, a própria música, né, o formato, a mecânica de conduzir o disco. Né? Não é, como a gente sempre comenta, não é música de elevador, né? Porque para você ouvir o disco, você tem que parar tudo que você está fazendo para poder mexer com o disco, para poder ver o encarte do disco, para você poder abrir a capa, para você trocar o lado do disco. Então assim, não é um simples playlist que você vai lá, troca a música, pum, troquei, vou escutar outra. Não. Você escuta uma obra, né? Uma obra feita por um músico, por um artista, né? Uma capa feita por um artista, né? Concepção gráfica. Então tudo isso para mim é muito importante como colecionador. Comecei a minha relação com a música, ela começou bem assim, antigamente, quando eu era criança, ainda devia ter lá uns 10, 12 anos, que minha tia casou na época e se mudou, e ela tinha uma daquelas vitrolinhas na época que a gente chamava de sonata, que era um toca-disco, que você colocava ele para guardar dentro da caixa acústica. Então era uma vitrola que um fio e uma caixa acústica. A caixa ela tinha um fundo que você tirava a tampa e guardava a vitrola lá dentro e carregava. Então era assim. A primeira coisa que eu ganhei, uma vitrola, que é dessas sonatas assim, e um monte de compacto, que são aqueles discos pequenos de 7 polegadas. Beatles, Rolling Stones, The Monkees, as bandas da década de 60 que era o que ela curtia também. O que aconteceu? Eles compraram esse som, essa mesma sonata, e eu ganhei tudo no mesmo ano essa sonata da minha tia. Então ficaram 2 equipamentos de som lá em casa. Iguais, os modelos eram diferentes, um era um pouco mais moderno, mas o funcionamento era o mesmo. Era uma caixa acústica que você tirava, abria o fundo dela, tirava o toca-disco, escutava, depois você guardava de novo. Então, um belo dia saiu todo mundo lá de casa e eu, com os 2 equipamentos, eu tive ideia de montar os 2 na sala, um de cada lado. Então, o que eu fazia? Eu colocava um disco aqui, a hora que estava acabando esse disco aqui, eu corria no outro, botava esse. Aí era o tempo de eu trocar, que eu ainda não sabia naquela época, mas foi a primeira relação que eu tive assim com a atividade do DJ, que na verdade ia tocar uma música atrás da outra sem parar o baile e tal. No mundo do colecionismo de vinil existe um pouquinho de discriminação, né? Porque o vinil ele é visto como um formato antigo, é uma coisa velha, quem só escuta é velho, né? Tem esse tipo de... é pejorativo, né? Tem coisas, por exemplo, por que você não vende isso? Né? Por que você fica aqui juntando pó com todos esses discos? Né? A única coisa que eu falava é assim, bom, é o seu gosto, né, meu gosto pessoal, enfim, eu acho que não deve se levar essa questão tão a sério. Até porque se tiver uma pessoa que coleciona só carros antigos, eu não vou pedir para ela trocar por carros novos, né? O que eu defino isso é exatamente a relação que o cara tem com o vinil, o consumidor tem com o vinil. Porque o cara, para ele, não basta ele ter, vamos dizer assim, um álbum da Diana Ross, que se ele gosta da Diana Ross, em digital lá. Ele quer pegar a capa, ele quer ver a foto da Diana Ross, ele quer tirar um encarte, acompanhar as letras, ver quem tocou baixo, quem tocou piano, quem tocou bateria, de repente até acompanhar as letras. O cara colocar o disco de vinil é diferente de você botar um arquivo digital para tocar, porque você vê lá, por exemplo, tem 5 faixas no lado, você vê a sequência das faixas, o tamanho de cada uma. E outra coisa também, então, e tem gente até que gosta, assim, de cheirar o vinil, entendeu? O disco importado, ele tem um cheiro diferente. Pode crer. É meio diferente mesmo. Então tem toda essa relação, vamos dizer assim, de amor que o cara tem com o produto mesmo, com a mídia. Aí não só com a música. Então isso já estabelece uma diferença mortal do vinil com a mídia digital, que qualquer que seja a mídia digital, você não tem como estabelecer essa relação. Até em parte o CD ainda resgatava essa parte da capa, apesar de ser padronizar todas dentro de uma caixinha com encarte, com livretinho, mas ainda mantinha isso, apesar do CD ser todos iguais, aí você não via as faixas lá, e você botava no equipamento, você não via ele tocando, mas essa parte do encarte ele não mantinha. Agora, o principal de tudo, cara, que a diferença do vinil para a mídia digital é o seguinte: a qualidade do som, por incrível que pareça. O cara fala, o som digital é muito melhor, né? Não é, né?
é o seguinte, o disco de vinil, que é tecnologia da época que era gravada analógica, ele tem uma faixa de frequência que a mídia digital não alcança. Principalmente nas faixas de frequências baixas, que a gente chama, que é o bumbo da bateria e o contrabaixo, por exemplo. Por isso que o som do vinil ele parece um pouco mais gordo, com mais densidade do que o som digital. Essa faixa de frequência baixa que a mídia digital não alcança, e também a distorção harmônica que os instrumentos têm, que a gente chama. Quando você toca uma nota de qualquer instrumento, analogicamente, ele tem dentro daquela faixa de frequência que o instrumento atinge, ele tem uma distorção harmônica, que são pequenas distorções daquela nota, mas que soam harmonicamente no som daquele instrumento, daquela nota. A mídia digital não tem isso. Hoje em dia não tem mais a necessidade do DJ ir em loja comprar vinil para tocar o vinil na noite. Não é mais assim. Alguns ainda tocam, mas é mais para ter mesmo disco. É a paixão pelo negócio mesmo. E vem muitos. Do mesmo jeito que vem muitos colecionadores também, que não são DJs, que só gostam do vinil. Mas estou falando mais do DJ pela relação e por eu ser um DJ também. Mas eu tenho colecionadores aqui de todos os tipos que você imaginar como clientes da loja. Os caras vêm por amor ao vinil mesmo, o cara tira, fica meia hora olhando, vê se tem alguma amassadinha na capa, tira dentro. E é uma coisa assim, parece que o cara tá comprando uma joia, um brilhante mesmo. Eu senti a necessidade de escrever sobre vinil, primeiro para uma questão pessoal, né? Então eu queria juntar todo o material que eu tive como colecionador, que eu tive como conhecedor de música, para ter ali como se fosse uma bíblia, né, vamos assim dizer, um manual que eu pudesse de vez em quando consultar e também explorar isso para outras pessoas, poder compartilhar isso com outras pessoas. Cara, tem muita coisa, né? Eu acho que o principal papel do DJ mesmo, cara, é você saber fazer aquele pessoal que tá lá se divertir, curtir a noite e sair com um sorriso no rosto. Para isso você vai usar seu conhecimento musical, sua seleção musical, uma ajuda da técnica para colocar uma música atrás da outra. Agora, se tem uma mágica, assim, é mais o feeling do cara mesmo, sabe? Talento, né? Vamos dizer assim, é isso. É isso aí, reúne um monte de coisas. Atividades de DJ reúne uma série de fatores para desembocar numa coisa só. É a pesquisa musical, vamos dizer assim, a familiaridade que o DJ tem com o equipamento, saber usar o equipamento, a técnica que ele tem para usar aquele equipamento trocando uma música para outra, esse feeling de saber o que tocar, aonde tocar e em que hora tocar, porque é muito importante também você tocar a música certa na hora certa. A relação do DJ com o vinil ela é eterna pelo tudo que eu já falei para vocês, mas hoje os caras que vêm comprar os vinis aqui, a grande maioria compra os vinis para ter. É um vinil que o cara queria ter na época e tocou numa casa e ficou aquela lembrança e tal. Porque hoje o cara não precisa usar vinil se ele não quiser para tocar, entendeu? Pode tocar perfeitamente com mídia digital uma noite inteira e é muito mais fácil hoje de você arrumar as músicas em mídia digital do que em vinil. É muito mais fácil você carregar, porque você leva um pendrive ali, você tá com, sei lá, o seu repertório inteiro. Para você levar os discos de vinil para você tocar numa casa, você pegar uns caixotes daquele ali, é o que a gente fazia, botava no carro, descia com 3, 4 caixotes daquele para tocar numa noite. Porque o disco, ele faz parte de uma cultura de uma geração, né? Ele foi e é uma parte de uma geração, faz parte. Então eu acredito que a questão do costume é uma coisa muito importante. Se você não incutir esse costume na pessoa, que aqui também é um local cultural, ela nunca vai vir, né? Ela só vai pensar na parte que não, eu vou no casarão do vinil, eu vou em alguma outra loja de disco apenas para comprar. Então ela não vê o disco como um livro, por exemplo, né? Que também é um ativo cultural. Por exemplo, é um 12 polegadas, mas ele é uma música e várias versões. Então você pega a mesma música, tem 4 versões, são 2 faixas de cada lado. Sim, Esse é o que os DJs realmente gostam de usar, porque é 1, 2 músicas de cada lado, consequentemente menos som gravado num vinil de 12 polegadas, a qualidade é melhor,
fica melhor quando você põe numa pista de ânsia, amplifica esse PA para não sei quantos mil watts. E tem as músicas no formato já para mixar, para você trabalhar tecnicamente com ela. Esse aqui é um exemplo disso, ó. Echo and the Bunnymen, é uma faixa deles. Você tem aqui duas versões de um lado, tá vendo, ó, Club Remix, que é uma versão feita para tocar nos clubes, nas pistas de dança, LP Version. Aí do outro lado você vai pegar ela e você tem a... esse aqui como é um promo, ele tem as duas versões do mesmo lado. Mas aí no outro lado você pegava uma versão instrumental ou uma outra versão... Um outro remix. Entendeu? Sim. Aí os caras começaram a usar esses discos. Então foi que saiu os 12 polegadas. A partir do momento que saíram os 12 polegadas, aí que foi um boom da relação do DJ com o vinil. Porque aí os caras só queriam tocar com 12 polegadas, né, Versão maior, qualidade de som melhor, entendeu? E músicas que não saíam no LP normal do artista. Essa música você ia achar ela no LP do Echo and the Bunnymen. Mas essa versão aqui você não tinha, era a versão álbum normal. Tô falando de Echo and the Bunnymen, década de 80, mas isso que eu tô te falando é da década de 70 mesmo. Sim. Esse eu tenho uns mais antigos aqui pra te mostrar, cara. Década de 70 mesmo, tá vendo? Olha aqui. Olha o tempo da música, 6h30. Essa aqui é uma música só de cara lá. Isso aqui, cara, pra começar, aí Europa, Estados Unidos, foi um boom, todo mundo comprava. Tá? Agora, pra isso aqui se tornar uma mercadoria viável no mercado brasileiro, demorou muito tempo, cara. Porque o que as gravadoras pensavam aqui no Brasil? Falaram, nós vamos gastar a mesma matéria-prima, logística para distribuir e tal, de um 12 polegadas, para vender uma música, sendo que a gente pode fazer a mesma, ter o mesmo custo para vender 10, 12. Então essa cultura que lá explodiu, demorou para chegar aqui no Brasil. Então, a minha coleção, ela é dividida da seguinte maneira. Aqui essa parte, toda voltada ao jazz, à música instrumental brasileira. E aí eu venho descendo aqui com MPB, em geral, bandas nacionais, tanto de rock como bandas de MPB também, cantores e cantoras. E aqui já vem uma parte já de música internacional, que aí são cantoras internacionais, bandas internacionais de rock em geral, rock pop. Aqui eu também tenho soul music, né, música black em geral, cantores e bandas, rock progressivo, discos AOR, né, que são artistas que lançaram álbuns e... É uma sigla, AOR? Isso. O que significa exatamente, você sabe? Na verdade o AOR é Album Oriented Rock, né? Então são álbuns para o público adulto. Não separo por ordem alfabética, não separo por ano, né? Só separo por gênero, até porque me facilita muito. Porque se eu for separar muito assim, específico, eu não tenho oportunidade de pegar, por exemplo, um disco... Por exemplo, vamos pegar aqui o Samba é Mais Samba de Walter Vanderlei, né? Claro que tem outro disco aqui chamado Pinguinho de Gente, que também é de música instrumental brasileira. Então se eu tivesse que separar, por exemplo, por ano, né, eu só ia pegar uma parte, eu ia ser obrigado praticamente a procurar apenas por uma parte. E como eu quero escutar tudo ao mesmo tempo, né, colecionador tem isso, quer escutar tudo ao mesmo tempo, eu divido dessa maneira por gênero. Cara, o gênero que eu mais curto, gosto pessoal meu, que está totalmente vinculado com a época que eu comecei a me interessar pelo trabalho de DJ, é a música black americana, soul music, rhythm and blues, funk verdadeiro, né? Não esse funk que os caras falam aqui no Brasil, funk na verdade, sei lá, gosto também de rock, né? Clássico assim, mas se tiver que escolher um gênero que gosto mesmo, é a soul americana, soul music. Kingdoms of Key of Life do Stevie Wonder, que é um álbum duplo que saiu na época, em 76, que na época ainda, na verdade, não era nem um álbum duplo, era um álbum duplo e mais um compactinho pequeno, vinha tudo. Vinha 3. E essa música não foi o primeiro álbum que eu tive, mas o primeiro álbum que eu tive, que foi o álbum do New York City Discotheque, uma casa do Rio lá, a primeira música do lado A era justamente uma faixa desse álbum do Stevie Wonder, Is a She Love. Foi uma música que me marcou muito. Se eu tiver que, sei lá, falar um disco icônico, que nem falou, eu cito esse, por uma série de outros motivos também, que
O Steve Wonder já era um artista consagrado da Motown na época, que é os grandes selos da música negra, né, meu? O primeiro disco que eu ganhei, eu sei qual é. Eu vou mostrar aqui pra vocês. É de um cantor chamado Patrick Hernandez. Ele era um cantor de música pop. E esse foi o primeiro disco que eu ganhei do meu pai. Né, e ficou comigo até hoje, até pela lembrança do meu pai, até pelo esse apego familiar, ele ficou comigo. O primeiro álbum que eu ganhei, né, ele é uma versão nacional da Aquarius. Ele é um disco de pop, né, um pop dançante, que tocava muito em discoteca. Inclusive até eu estava escrevendo hoje um capítulo no livro sobre os discos coloridos, né? Chamou muito a atenção mesmo, até pelo próprio contraponto com a época, né? Roupas coloridas, tal. Então isso influenciou muito, assim, também, além da arte gráfica, o próprio disco. Seria a pedra fundamental da minha coleção, né? Por esses motivos que eu havia dito anteriormente, mas assim, não é o meu disco de cabeceira, não é um disco que eu mais gosto, mas até por uma questão histórica, né, que foi o primeiro disco realmente que eu ganhei, ele ficou aí como uma pedra fundamental. Sabe que essa coisa de raridade, eu não gosto de falar muito nessa palavra subjetivo, né? Porque é assim, essa imposição do mercado fonográfico de falar que aquele disco é raro, ou aquele disco, enfim, tem uma história e você é obrigado a ter por causa daquela história, eu não concordo muito. O que pode também ser raro para mim não pode ser raro para as outras pessoas, né? Então, por exemplo, eu considero um disco raro aquele quando você vai até uma loja, por exemplo, ou várias lojas, e é muito difícil encontrá-lo, né? Então, se você for pegar por essa gama, tem inúmeros discos que são raros. Se for por essa questão, sim. Eu posso até mostrar para vocês aqui um disco que eu considero raro, que é muito difícil encontrar em uma loja. E, por exemplo, foi lançado em poucas edições, ou quase nenhuma edição, só foi lançada uma edição e depois a banda acabou e nunca mais apareceu. Esse disco aqui chama Aqualouco, é uma capa do Elifas Andreato, grande Elifas Andreato. O grupo Acaru, né, que é um grupo de música instrumental brasileira, né, foi gravado no dia 23 de setembro de 81. Esse grupo não existe mais. E esse disco é fantástico, é um disco fabuloso, que pra mim é considerado uma obra-prima, né, como se fosse um best-seller que foi lançado em poucas edições, e quem tem, quem não tem, né, tem que procurar muito nos sebos para encontrar esse disco. Série colecionador, edição limitada. São discos feitos assim para cara que usa para fazer baile mesmo, que é onde usava os vinis, e que as músicas são músicas muito difíceis de achar em vinil na época. Hoje ainda são, mas algumas coisas já foram reprensadas. Por exemplo, isso aqui, por exemplo, Check My Machine, pouca gente sabe essa música, mas aqui é Paul McCartney. E se você ver, não está escrito Paul McCartney aqui, quem é a música, mas as iniciais dele. Por quê? Por causa de problemas com direitos autorais, entendeu? Isso aqui, TMR, nada mais é do que Tim Maia Records, talvez esse R, não sei do que é. Que é o You Don't Know, que é uma das faixas, do Racional. É uma dos Racionais. Os caras colocavam nesse disco porque não se achava mais esse disco na época. Virou um clássico, não é coisa que tem apelo cultural, é comercial, entendeu? Ela tá aqui, ó. Puta, essa dica. Of rational energy. Sim. And we live in the empty world. Falar, bom, isso aqui é um disco da Simone, né? A gente tava falando sobre vinil, capa, encarte, essas coisas, que você vê como que os caras trabalhavam esse tipo de recurso na época. É um disco dela que chama Face a Face. E aí essa aqui é a capa do disco, você abre pra cá, que já tem a letra das músicas. E aqui tá o disco. Pega o vinil aqui, se você vê, aqui você vê que tem um intervalo de uma faixa para outra, então você já sabe. Aqui tem 5 músicas desse lado, mais 5 desse lado. Geralmente, essas faixas que são mais escuras, pode ver, ela está no começo da música. Geralmente é uma introdução
com uma voz, ou um efeito, ou um teclado que não tem batida, não tem bateria. Quando começa a entrar um número maior de instrumentos, a faixa ela fica mais fosca, assim, tá vendo? Então, isso aí dá pra gente saber a parte das músicas. Você olha na música que ela, no meio dela ela tem uma parte mais clara, você sabe que vai dar um... Como a arte gráfica, ela já desde o começo, ela se propõe fazer coisas muito bem feitas assim para o mercado. E eu achei espetacular. Quando eu peguei esse disco para escutar, eu achei fantástico a obra de arte assim, em LP. É um disco do Djalma Ferreira, Milionários do Ritmo, bem sugestivo, né? Ele remete aqui a uma paisagem do Rio de Janeiro, né? Uma arte gráfica muito legal, uma fotografia muito bacana, muito bem feita, muito bem produzida. E a gente escutando o disco retoma aí a ideia de que parece que nós estamos realmente no local e essa galera aqui fazendo um som e a gente curtindo. Vamos ouvir um pouquinho. Vamos lá. Quando alguém falar de nós dois, não dê ouvido, amor. É inveja do nosso amor. Essa vida é de disse e que leva e traz. Pois quem sofre é quem fala mais. 90, algumas empresas conseguiram se segurar, mas não aqui no Brasil, por exemplo, né? E inclusive algumas empresas mudaram até de ramo justamente para não conseguir trabalhar mais com disco. E empresas também começaram a fazer toca CDs, enfim, CD players, né? E deixaram o disco de lado, deixaram o LP de lado, né? Mas tem algumas fábricas que sobreviveram a isso. E as fábricas lá de fora, fábricas europeias, hoje elas produzem muitos discos, porque, como eu repito, não teve volta nem ida. O disco sempre estava aí, sempre apareceu, sempre esteve dentro da gente, dentro do nosso ambiente, né? A única coisa que eu acredito que aconteceu foi que as empresas que nós estávamos acostumados a ver que produziam muito disco, pararam de fabricar. Mas o disco nunca parou, ele sempre esteve no mercado.